Boa noite, irmãos. Saúdo a cada um com a graça e a paz de Jesus Cristo. Os irmãos certamente perceberam que tem alguma coisa diferente, acontecendo hoje. Nós temos o aniversário da igreja, 32 anos de organização, quando notamos a celebração ao Senhor, darmos graças ao Senhor, louvarmos o santo nome do Senhor. E temos também umas figuras diferentes, Temos, além do presbítero Jatir, aqui à frente, presbítero dessa igreja, reverendo Carlos Teles, presbítero Gilberto, reverendo Daniel, e eu, pastor Mateus, de Apiaí. Nós fazemos parte da comissão especial do presbitério para que, além de participarmos deste dia de celebração, possamos também, em nome do presbitério, e logo mais vou falar mais sobre isso, empossar pastor eleito, reverendo Marcelo, aqui, pelos próximos 3 anos, a começar deste. Então, antes de fazermos isso, seremos edificados pela palavra do Senhor. Por isso, convido-os para que abram suas Bíblias. No finzinho do Novo Testamento, na primeira epístola do apóstolo Pedro, nós leremos um dos trechos mais conhecidos da Escritura, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Se você já teve um contato, ou a oportunidade de ter o contato com um comentário bíblico, você vai concordar comigo que cada porção da Escritura é riquíssima, a ponto de nós podermos ter diversas ênfases nos textos bíblicos e assim conseguirmos tirar muitas lições dele. Então, embora você tenha já ouvido certamente um sermão nesse texto, não pense que por causa disso a gente vai ouvir aquele sermão que a gente chama de vulgo chover no molhado. Peça a Deus que fale ao seu coração para que algo novo você possa ouvir hoje e a ênfase que será dada na exposição desse texto possa te curar nas suas feridas, possa te entusiasmar nas suas dificuldades e angústias, possa te alegrar, te causar esperança e especialmente por causa dessa data de aniversário, possa fazer com que você renove o seu compromisso, a sua responsabilidade de membro dessa igreja e deseje não apenas integrar essa igreja, mas fazer parte da história que o Senhor Deus tem para escrever aqui. Nós sabemos uma história determinada e escrita, mas humanamente falando, uma história que Deus está escrevendo a partir de nós. Então façamos essa leitura em conjunto, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz a palavra de Deus, leiam comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Poderoso Deus e Pai, estamos diante de Ti, abrimos Tua palavra, lemos a Tua palavra e clamamos mais uma vez neste culto que prestamos ao Senhor, mediados por Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco. Nós clamamos a Ti, Deus, que use a Tua palavra, aquilo que está preparado para essa noite, para edificar o Teu povo. Abra o nosso coração, aquieta a nossa mente, ajuda-nos, Senhor, a aprender de Ti, colocarmos em prática de modo que sejamos confrontados quanto ao nosso pecado, consolados em nossas angústias e dificuldades, e entusiasmados a prosseguir, seguir alterando o nosso proceder e agregando nele essa responsabilidade da proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso te pedimos em nome de Cristo, Pai. Amém, Senhor.
Irmãos, se eu perguntar a vocês, né, que integram a membresia dessa igreja, ao conselho da igreja, ao reverendo Marcelo, se vocês estão satisfeitos, talvez vocês respondam, sim e não, né? Nós estamos satisfeitos com o que Deus fez até aqui, mas se você disser que tudo vai acabar agora, nós vamos dizer não, nós queremos mais. Queremos saber ainda o que Deus tem para nós, né? Quais são os planos do Senhor, né? O que o Senhor pretende com a nossa igreja, neste bairro, nessa cidade, né? Com a nossa comunidade, com as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, os casais da igreja, né? Os idosos. O que o Senhor tem para nós? Nós queremos ainda mais. Então nós estamos satisfeitos, mas ao mesmo tempo nós queremos mais. E essa é a minha intenção com essa temática de hoje que eu quero trazer para vocês. De fato, nós temos aqui um texto riquíssimo que pode servir para a nossa edificação em muitas ênfases, mas eu quero enfatizar especialmente a segunda metade do versículo 9, quando diz que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade. E a finalidade está explícita: proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso só faz quem é povo. Só somos povo porque a graça e a misericórdia nos alcançou. É o que está no finzinho do versículo 10. Diante disso, nós vamos aprender hoje sobre o tema perdoados para proclamar o perdão. Se você pensar, né, qual o sentido da mensagem de hoje? É este: nós entendermos que nós fomos chamados a integrar a família de Deus, a pertencermos a Cristo, para que tenhamos também uma tarefa nesse pertencimento. Desfrutar das bênçãos do Senhor, da esperança, do amor, de grandes coisas que nos são prometidas, mas também trabalhar. Trabalhar como? Proclamando o perdão do qual nós ouvimos, que conquistou o nosso coração e nos ligou a Cristo. O texto que nós lemos procura explicar o motivo de ter Deus nos escolhido e privilegiado como parte do seu povo. Finalizando a primeira parte da epístola, que se inicia, obviamente, no capítulo 1, mas especialmente versículo 3, nós notamos como o apóstolo Pedro já ensinou logo no início da sua epístola sobre eleição, a livre escolha de Deus sobre quem integra o seu povo para santificação. E estes se tornam então os dois temas fundamentais dessa epístola: eleição e santificação. Somos escolhidos por Deus para integrar a sua família, a fim de nos tornarmos parecidos com Ele e assim vivermos em santificação. Somos eleitos para santificação, eleitos para sermos santos como Ele é santo. O apóstolo Pedro vai citar o texto de Levítico 19, dizendo que este é o nosso propósito: sermos santos como Deus é santo. O trecho que antecede este que nós lemos, essa passagem de 1 Pedro 2, 9 e 10, trata de Cristo como pedra fundamental dos crentes. Você pode atentar aí os teus olhos e notar como vai, a partir do versículo 4, tratar sobre isso. Cristo é a pedra fundamental dos crentes, que por sua vez são pedras vivas, versículos 6 e 7. Mas Cristo também servirá de rocha de ofensa para todo aquele que nele não crê. Se nós temos Cristo como a nossa pedra fundamental, porque nele cremos, todos os que não creem têm em Cristo uma rocha de ofensa, versículos 7 e 8. O contraste, então, vai ficar mais evidente no início do versículo 9, quando o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, vai começar dizendo: vós, porém. Diante disso, nós reconhecemos que deve haver uma drástica diferença entre esses dois grupos de pessoas. Aquele que tem Cristo como pedra angular deve ser drasticamente diferente do grupo que tem Cristo como rocha de ofensa. Os perdoados são aqueles que têm Cristo como rocha angular, pedra angular. Nós somos perdoados e temos o nosso alicerce,
a segurança da nossa vida em Cristo Jesus. Enquanto aqueles que não são perdoados têm em Cristo algo que complica as suas vidas, não resolve os seus problemas, mas traz sobre eles ainda uma outra carga, que é a espiritual, a respeito da proclamação de que depois do fim não haverá encerramento de sofrimento, mas continuidade de sofrimento, mas agora por parte do juízo eterno de Deus. Pensando nisso, vamos ao texto então, primeiro aprendendo sobre o tema perdoados para proclamar o perdão, entendendo que precisamos entender melhor essa primeira parte, que está também na primeira parte do versículo 9, sobre essa temática de que estamos perdoados. Reforçando então, o contraste é evidente. Após o termo vós, porém, que marca a transição desse trecho, ele marca também a diferença entre os incrédulos, que são certamente desobedientes, e o povo escolhido de Deus, que é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, o que isso quer dizer? O que essas coisas querem dizer? Em primeiro lugar, irmãos, não somos somente pedras vivas no templo de Deus, como se fôssemos pedras vivas estáticas. Nós somos pedras vivas em constante movimento. Nós temos um ancestral comum que nos torna raça eleita, é o que diz aqui a palavra do Senhor. O mesmo pacto feito com Abraão é feito comigo, é feito com você, porque o mesmo Deus nos nutre da mesma fé na providência do Senhor. Somos também sacerdócio real, no sentido de ser nossa característica principal no serviço a Deus, no sentido de sermos pessoas consagradas a Deus, para que possamos exercer nosso compromisso de conduzir outras pessoas, não a nós, não à igreja, mas a Cristo, para que sirvam a Cristo como nós temos servido. Além disso, também somos chamados nação santa, é o que diz o texto. O texto nos conclama a sermos reconhecidos como nação santa, a semelhança de Israel, uma nação consagrada, um grupo de pessoas distintamente separado para a glória de Deus, no entendimento de que as bênçãos e funções próprias dadas a Israel no Antigo Testamento, como a gente leu no início, na liturgia, creio que conduzida pelo presbítero Gilberto, em Êxodo 19:6, quando diz lá: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Agora, essa nação santa, ou esse reino de sacerdotes, fazem referência a todos os que creem em Jesus, que têm esperança em Jesus, que pertencem a um reino que por ele foi estabelecido, por meio de quem somos recebidos diante de Deus. E por fim, sendo a igreja a continuidade do antigo Israel, porque é igualmente o povo livremente escolhido por Deus para pertencer a ele e tê-lo como seu Deus, nós entendemos o motivo de sermos também propriedade exclusiva do Senhor. Diante disso, temos Jesus como nossa pedra angular, que sustenta a nossa vida, resgata a nossa alma da condenação eterna. Pertencemos a Ele em todos os níveis, porque Ele nos comprou por meio do derramamento do seu sangue, que marca a minha e a sua vida, para que a morte, que é paga do pecado, não mais nos encontre. Mas, por meio da morte de Cristo, uma morte substitutiva na cruz, nós fomos comprados. E Ele pagou alto preço pelo nosso resgate, com um propósito: nos perdoar. Você crê que o Senhor te perdoou na cruz? Você crê que, apesar dos seus muitos pecados, você pode ir arrependido diante de Deus, clamar o seu perdão, não porque você está orando, mas porque você foi marcado pelo sangue do Cordeiro na cruz de Cristo? Se sim, você pode entender que pertencer ao grupo de cristãos faz com que você receba uma enorme bênção. Você foi perdoado dos seus pecados. O que você fará com essa enorme bênção? Como você administrará essa enorme bênção?
Nós certamente entendemos que Jesus nos substituiu na cruz por muitos motivos. Nós temos aqui dois especificamente. O primeiro, eu já disse, para nos perdoar. Esse abrange o que ainda não vivemos, que é a eternidade celestial. Nós fomos perdoados, já temos compromisso, aliança com Cristo, mas teremos uma aliança ainda plena, uma presença ainda mais intensa com o Senhor, porque não haverá mais entre nós uma barreira do pecado. Nós entendemos que nós estamos diante de Deus, mas o pecado ainda nos incomoda, ainda nos faz fraquejar, cair, e na eternidade, sequer a presença do pecado nós teremos. Hoje nós temos a presença do pecado, mas não temos o poder do pecado sobre nós. Na eternidade celestial, continuaremos sem o poder do pecado sobre nós, mas sequer a presença do pecado. Então, haverá uma riqueza do exercício do perdão sobre mim e sobre você ainda mais intensa. Essa é uma grande bênção. A segunda é algo para que eu e você assuma como responsabilidade e passe a exercer agora. Ainda hoje, se possível. Se você entende que foi perdoado, você entende que você precisa administrar esse perdão por meio da proclamação. Você é tudo isso aqui que a palavra de Deus diz, porque o Senhor te elegeu, te perdoou. E o que você faz? Você precisaria também responder naturalmente: eu proclamo. Ora, se eu sou cristão, eu sou perdoado. Se eu sou cristão, eu proclamo. Proclama o quê? As virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. E é isso que vamos aprender agora. Somos perdoados para proclamar o perdão. Às vezes na nossa evangelização a gente não sabe o que dizer. Tem gente que relata até ao pastor ou até aos membros do conselho dizendo: pastor, eu tenho muita dificuldade para evangelizar, porque parece que na hora que eu tenho oportunidade eu não sei o que dizer. Meu irmão, fale a mensagem principal do perdão em Jesus Cristo. Quando você anuncia o perdão em Cristo, você automaticamente precisa falar do perdão de quê? Perdão dos pecados. Que pecado? Tem uma lista ali nos 10 mandamentos, facilmente de ser reconhecida. Temos aquela que é apropriada por Satanás, o pai da mentira. Se você perguntar para a pessoa: você já mentiu na sua vida? Você acha que ela vai falar não? Eu tenho certeza que ela vai falar sim. Aí você fala: pronto, você é digno de condenação, porque Deus merece o que é perfeito. Se você não é perfeito, você precisa de um Salvador, você precisa de um perdão. A partir do momento que você é perdoado pela fé em Cristo Jesus, você se torna habilitado a ser um proclamador desse perdão. Na continuação aqui do texto que a gente leu, especialmente a segunda parte do versículo 9, Pedro trata como propósito secundário, mas não menos importante, para o qual nós recebemos esses privilégios todos, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, eu estou defendendo aqui que proclamar é a minha e a sua tarefa. Portanto, na continuidade, nós temos aquilo que nos ensina a palavra de Deus, que vai propulsionar aquele que tem Cristo como rocha, pedra angular. A ciência, a certeza, a segurança de que antes não era povo de Deus, mas agora por causa da misericórdia, ou seja, por causa do perdão, se tornou o povo de Deus. O entendimento de que Deus não o conhecia e que se não fosse Cristo, Deus o rejeitaria, faz com que nós sejamos cheios da vontade de contar sobre isso, para que outras pessoas conheçam a Cristo, possam ser perdoadas por Cristo e receber então esperança de vida eterna. O texto diz que vivíamos em trevas espirituais, mas Deus nos chamou ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo, e esse chamado nos tira do poder de Satanás. Quem vive na luz não vive pecando, é o que diz o apóstolo João na sua carta.
Quem recebeu a luz do mundo, quem é a luz do mundo? Jesus. Torna-se luzeiro neste mundo. Jesus é a luz do mundo e ele tem luz própria. Nós somos luzeiros no mundo. Somos como aqueles que foram acesos pela luz do mundo para iluminar igualmente. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Numa data de aniversário, mais ainda. Por quê? Porque queremos mais 32 anos de organização dessa igreja, de presença atuante desta igreja nessa cidade, nesse bairro, na minha e na sua família. Na vida das nossas outras igrejas, do nosso presbitério, como foi há poucos meses atrás, quando os irmãos puderam nos receber aqui como congresso, nós temos esse desejo no coração. Mas para alcançarmos esse objetivo, a gente precisa entender qual é o caminho. E o caminho é a proclamação. Se nós não proclamarmos, as pessoas não ouvirão. Se as pessoas não ouvirão, elas não virão congregar conosco. Você quer mais pessoas aqui ao seu redor, mais pessoas participando das programações da igreja? Você precisa proclamar. Quem foi iluminado jamais anda nas trevas, nem deseja o que quem anda nas trevas deseja. Por isso, pela perspectiva de que a igreja está na mesma categoria de Israel, fundamentada no Antigo Testamento, o apóstolo Pedro cita aqui o profeta Oséias. Oséias capítulo 2, versículo 23, a respeito da eleição de Deus ser uma extensão da sua misericórdia. Muitas vezes no meio presbiteriano a gente prega sobre a predestinação. E muitas vezes o crente genuíno, verdadeiramente, vai dizer: pastor, eu tenho dificuldade com essa doutrina. Eu não consigo entender como é isso. Eu sou um eleito? Como é que eu vou saber se eu sou um eleito? E se eu chegar no céu e Deus disser: não, você não? Tem muita gente que pensa dessa forma, mas a palavra de Deus é clara em nos conduzir no reconhecimento de que se eu tenho fé, Deus foi misericordioso comigo. E Deus não seria misericordioso comigo se Ele não tivesse me eleito, livremente me escolhido para pertencer ao seu povo. Então, se você tem dúvidas se você foi perdoado, basta você ler o Salmo 139, né? No finalzinho do Salmo diz ali: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Você faz essa oração? Pede ao Senhor que traga à sua mente pecados que são ocultos, como está lá no Salmo 19. Se você tem essa preocupação, logo você tem um sinal do Espírito Santo de que você é um eleito de Deus. Se você vive de qualquer forma, vive pecando, vive nas trevas, não se importa com Deus, não se importa em testemunhar da fé, não se importa com o que está acontecendo ou não com a igreja, com a saúde da igreja, se você não se importa com o rumo, como o caminho, né, o nosso mundo está caminhando, aí você tem um diagnóstico bastante imperfeito, né, com riscos de pecaminosidade que faz com que você, de fato, duvide da eleição e da misericórdia. Mas o contrário é igualmente verdadeiro. Pelo simples fato dos irmãos estarem aqui dedicados nesse culto ao Senhor, dedicados em expressar fé em Jesus, em orar, em louvar, em estar em comunidade, em ter feito a sua pública profissão de fé, se sujeitado à autoridade do conselho, do pastor, ter participado alguns meses atrás da assembleia que elegeu o pastor, tudo isso é um excelente sinal de que a misericórdia de Deus chegou até você, e isso é sinal da sua eleição, da livre escolha de Deus para que você faça parte do seu povo. Por ter sido livremente escolhido por Deus para compor aqueles que se sentam à mesa e são chamados filhos amados pela obra redentora do Filho, que é o Jesus Cristo. Agora você precisa demonstrar que faz parte desse povo por meio da proclamação. Um pastor chamado Mark Dever, no livro O Evangelho e a Evangelização, comenta o seguinte: podemos contribuir para a evangelização apenas por edificarmos a igreja local, ajudando a organizá-la ou liderá-la. Podemos ensinar e preparar outros. Podemos oferecer hospitalidade e encorajamento. Podemos orar, servir,
mostrar misericórdia e doar. No entanto, todos nós temos uma responsabilidade de falar sobre Deus. Falar sobre Deus e sobre as boas novas, tanto dentro quanto fora da igreja. Dentro da igreja nós temos maior facilidade de fazer isso. Nas reuniões de oração, nas reuniões das sociedades internas, nas nossas múltiplas conversações, mas fora da igreja a nossa missão continua. Fora da igreja nós precisamos nos portar como proclamadores perdoados e dentro da igreja também continuar proclamando que o Senhor muito nos salvou, que o Senhor das trevas nos tirou, que o Senhor tem muito ainda a fazer na nossa vida, porque Ele vai fazer por toda a eternidade. Que nós não merecemos isso, mas que por ser graça e misericórdia, aquilo que nos atingiu, nós temos uma missão de vida, e essa missão certamente fará com que essa igreja, no exercício dela, chegue a desenvolver mais tantos anos aqui organizada para ser uma bênção nesse bairro e nessa cidade. Concluindo, irmãos, nós aprendemos que Deus nos perdoou para que nos tornemos proclamadores do seu perdão. Ele nos serviu com a vida de seu Filho para nos permitir fazer parte do seu povo. E isso implica servi-lo com a mesma intensidade e integralidade do Cristo, do seu Filho unigênito que o serviu com a própria vida. Nós somos seu povo. Essa missão não vai ser dividida com mais ninguém. Se nós não proclamarmos, mais ninguém fará. Porque mais ninguém crê em Jesus como nós. Mais ninguém foi alvo da misericórdia de Deus, senão nós. Mais ninguém foi eleito para fazer parte do povo de Deus, senão você. Por isso você precisa proclamar. Fundamentados em Cristo, seremos capazes de cumprir este propósito e encontrar paz no empenho dessa proclamação. Não tenha medo de dividir a sua fé, não tenha medo de dividir aquilo que te dá esperança, não tenha medo de falar o que Deus já fez na sua vida e na sua família. O Senhor Deus vai usar isso, o seu argumento, a sua experiência, mas especialmente a sua pregação, para fortalecer outros, ou então trazer mais pessoas para servir ao Senhor aqui junto com você nessa igreja. Creia nisso, trabalhe para isso e descanse na ação do Espírito Santo e veja isso acontecer. Vamos orar ao Senhor? Mesmo sentados, feche seu olho, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós aprendemos de Ti, diante de tantas coisas que poderíamos ver, sobre como fomos perdoados para proclamar o perdão. Diante disso, clamamos a Ti que encoraje a Tua igreja, o pastor, o conselho, a junta diaconal, as sociedades, a membresia, as crianças, Senhor. Dá a elas, Pai, em nome de Jesus, coragem, intrepidez, para viver tudo aquilo que aprendem aqui nesta igreja, em seus lares, em suas escolas, na casa dos seus amigos, e que nós, pais dessas crianças, possamos também sermos fortalecidos pela fé e pela intrepidez de viver essa fé que as nossas crianças demonstram, sendo nós como crianças no Teu reino, que confiam em Ti cegamente, que descansam em Ti, que cumprem a Tua vontade, que fazem o Teu querer, que são obedientes, que são dedicados, que são amáveis, que apelam para a Sua proteção, que anelam a Tua presença, que confiam que são de fato aquilo que o Senhor diz que nós somos. Que assim sejamos cada um de nós que aqui está, aquele povo, Senhor, que entende que foi livremente escolhido por Ti, que sendo livremente escolhido por Ti foi alvo da Tua misericórdia, passou a crer em Jesus, não para contemplar esse mundo, mas para trabalhar neste mundo, por meio desta missão singular, proclamar as virtudes
daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Guarda-nos em Ti, ajuda-nos nessa missão, encoraja-nos. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.